torcedor do Bahia, que está com a gente também, acompanhando a nossa jornada esportiva. Plano B pode desligar aí, pronto. Gustavo está aqui dizendo que a comissão técnica quase entrega o ouro. Demora da Zorra para fazer a substituição. Além da demora da Zorra para fazer a substituição, foi o que contribuiu para a expulsão de Mingo. Jean Lucas também está caindo no futebol. Percebi que Jean Lucas muito criticado pelo torcedor lá na Fonte Nova. E também Bahia Mil está aqui falando sobre a coletiva, que Rogério na coletiva pediu para a diretoria em 2026 contratar jogadores de melhor envergadura física, estatura e compleição física para o embate corpo a corpo e jogo aéreo. Seria isso que o Bahia está precisando, Márcio? Olha, eu vou falar sobre tudo isso. E sobre Mingo, tem um detalhe que eu vou falar já. Porque, Germano, gente, olha, a questão do Mingo, eu tenho certeza que se o árbitro tivesse visto, lembrado que tinha dado o cartão nele, não daria o segundo. Mas ele assumiu o risco, porque é inaceitável. Jogador fazer cena daquele jeito que ele fez. Ele vai tirar a caneleira dentro de campo para ser substituído. Isso é desrespeito, pô. Isso não existe. Cara experiente como o Mingo dito. O cara vai, ele começa a tirar a caneleira. Tira a caneleira dentro de campo, fazendo cera. O cara deu amarelo, ele também não lembrou que tomou amarelo, não, porque depois de volta louco. Foi expulso do jogo por infantilidade, porque ele sabia que estava correndo o risco de ser expulso ali. E Rogério Ceni tá tão azarado, né? Porque o torcedor começou a pegar no pé dele. Porque pra que tirar o Mingo, né? O jogo já terminando. Não tinha assim a gente não viu nenhuma necessidade de tirar o Mingo, né? Botou o Gabriel Xavier pra jogar. Um jogo perigoso, né? Eu fico sempre na bronca quando não tem necessidade. Você faz uma modificação, por exemplo, no jogo passado, o Ademir bem no jogo, faltando 2 minutos para terminar o jogo, ele tira Ademir para botar Kaique. Daqui Kaique aqueça. Aí nesse jogo de hoje, ele vai tirar Mingo no final do jogo para botar Gabriel Xavier. Por quê? Aí para tirar Mingo, o Mingo foi fazer a cerinha dele lá, tomou o cartão amarelo, foi expulso. É complicado, né? Olha, vamos lá, só para acabar esse assunto bobo até, da entrevista. Hoje, a do Jair Ventura, que não demorou 1 hora para dar entrevista, foi porque o técnico do esporte, o interino, quis se livrar logo da imprensa lá e falou assim: não, vou dar minha entrevista logo aqui, que o time tá rebaixado, não tem muito o que falar não. Aí ele deu uma coletiva antes, por isso que depois foi do Jair Ventura. Gustavo Castellucci, para falar também o que ele viu do jogo Bahia 1, Vasco da Gama 0, hoje mais cedo às 4 da tarde, na Fonte Nova. Meu caro Gustavo Castellucci, o gigante dos comentários, seja bem-vindo, boa noite. Como é que você viu o jogo, Gustavo? Uma ótima noite para você que sintoniza a Itapuã FM, tá ligado aqui no Fogo Cruzado. Hoje tivemos uma tarde de angústia, de nervosismo, de muita tensão e de triunfo tricolor na Arena Fonte Nova. 1-0, gol do Eric Pulga. Um jogo que estava cercado de expectativa, né, e de esperança por parte da torcida, já que o Vasco não vencia há 4 jogos, então o Bahia tinha aí a expectativa de vencer e pegar um adversário fragilizado. Foi mais ou menos o que aconteceu. O Bahia dominou o primeiro tempo, o Vasco se concentrou apenas em defender, então o Bahia com o Everton Ribeiro titular era um outro time, camisa 10 dá uma outra qualidade no meio de campo tricolor. O Bahia liderou, né, as chegadas do time, que finalizou 8 vezes no gol do Léo Jardim. Nenhuma sem grande risco, nenhuma que tenha exigido uma grande defesa do goleiro do Vasco. Mas o Bahia pressionou, o Bahia teve volume, o Bahia esteve presente na área adversária. O grande lance é que o Vasco se defendia e muito bem, com 7, 8 jogadores dentro da área, fazendo linhas próximas de marcação, defesa, meio de campo e ataque. Isso impossibilitava e muito as ações ofensivas do Bahia. Fim de primeiro tempo, 0-0, havia expectativa se o Rogério faria a substituição no intervalo do jogo ou se as mudanças seriam apenas táticas e técnicas baseadas na conversa, né, tudo que acontece ali no intervalo do jogo. De fato, foi o que aconteceu. Ele não mexeu, manteve o time que entrou como titular na primeira etapa e voltou para o segundo tempo, de novo pressionando, de novo tentando encontrar um buraco na defesa do Vasco. Só que isso não acontecia. Até que aos 20 minutos, por volta dos 20 minutos, o David, que havia entrado no segundo tempo no time do Vasco, fez uma entrada muito dura e acabou sendo expulso no lance. Isso deixou o Bahia com um jogador a mais durante uma boa parte da partida. E surtiu efeito quando o Rogério Ceni mexeu no time. Com um jogador a mais, ele arriscou, foi por tudo ou nada. Colocou o Thiago no jogo, deu mais mobilidade ao ataque, colocou ele lado a lado com o William José. E nas pontas, o Pulga de um lado e o Ademir do outro, uma espécie de 4-2-4. E foi justamente numa jogada dos pontas que o gol do Bahia saiu. Um cruzamento impecável do Ademir. A bola foi fechando, pegando curva em direção à pequena área e na segunda trave o Eric Pulga apareceu para finalizar de cabeça. O Bahia manteve o controle do jogo, mesmo com a vantagem que não durou muito tempo. O Santiago Ramos Mingo acabou sendo expulso também por retardar a substituição dele, já tinha amarelo e acabou levando o vermelho. Com o número de jogadores iguais, o Vasco ainda conseguiu fazer uma fumaça ali no fim do jogo, conseguiu assustar um pouco o gol do goleiro Ronaldo, mas não foi suficiente. Fim da expectativa, fim da agonia, o Bahia voltou a vencer nos seus domínios, no penúltimo jogo diante da sua torcida na temporada 2025 e está com um pé na Libertadores. Volta ao G5 e está muito próximo de realizar o sonho da torcida novamente. Jogar mais uma vez a principal competição continental da América do Sul. Está quase lá, está pertinho.
Faltam 3 jogos na ação tricolor. E o que tudo indica, essa vaga vem e pode vir até no próximo ou nos próximos jogos. Um abraço e até a próxima. Comemora. Amanhã é dia de... Pra você saber de Nilson Luiz, o repórter eletrizante, tá com a gente para trazer as notícias do tricolor, que joga na sexta-feira, não é isso? O Bahia joga sexta contra o Juventude, 7 da noite, lá em Caxias do Sul. Fala, Nilson! Ok, trepidante, de volta aqui na nossa jornada esportiva com as últimas do Esporte Clube Bahia. O Bahia venceu a equipe do Vasco da Gama por 1-0, numa belíssima assistência do Ademir. O Eric Puga fez o gol de cabeça e o Eric Puga saiu sentindo no jogo, mas no vestiário as informações que ele não teve praticamente nada e vai ficar à disposição para o próximo jogo. Quem deve ficar de fora, uma situação preocupante, é o Michel Araújo, que sentiu no final do jogo, continuou da partida e será reavaliado amanhã. O Bahia perdeu o Ramos Mingo, foi expulso durante o segundo tempo, já tinha cartão amarelo, e aí demorou para sair, recebeu o segundo amarelo e foi expulso e vai ficar de fora do jogo diante do Juventude. O David Duarte, é uma possibilidade que ele não atue mais nem nessa temporada. O jogador está entregue à fisioterapia, ao departamento médico, e não tem previsão de volta para atuar pelo Bahia na temporada. Amanhã o Bahia dá folga aos seus atletas, os trabalhos recomeçam na terça-feira, o jogo de sexta-feira será em Caxias do Sul contra o Juventude às 7 da noite. O Juventude aí quase rebaixado, mas não rebaixado ainda, e o Bahia precisando chegar no Botafogo. Essa vitória de hoje botou o Bahia com 56 pontos, 2 a menos que o Botafogo, e o Bahia vai precisar vencer os 3 últimos jogos para brigar pela 5ª posição. Pode haver uma 6ª posição, né, com a questão de abrir mais uma vaga, mas o Bahia precisa chegar e passar o Botafogo até o final do Campeonato Brasileiro. O Bahia pega o Juventude, dia 3 tem o Sport, dia 7 fecha o ano diante do Fluminense no Rio de Janeiro. Mais de 42, quase 43 mil torcedores hoje na Arena Fonte Nova, muito calor na arena, mas o Bahia acabou vencendo um jogo difícil, um jogo que estava muito truncado, o Vasco marcando muito, mas deu tudo certo, o Bahia vence placar mínimo e volta à 6ª posição. Era o 7º, passou o Fluminense e agora vai tentar chegar no 5º, a equipe do Botafogo. Um grande abraço a todos, pela manhã eu volto no Pauta das 7, falando mais do Tricolor. Grande abraço, boa noite. Fala, Galácticos, boa noite. Vitor de Caiazeiras. Gente, é uma pergunta para Márcio Martins aqui. Eu sou ouvinte assíduo do programa e toda vez que Rogério Ceni demora 1 hora de relógio para chegar na entrevista, assim que acaba o jogo, o Márcio fica dizendo que ele não tem compromisso, que antigamente ia finalizar a cena da entrevista, que não respeita a reportagem. Jair Ventura tem alguns jogos do Vitória que demoram o mesmo tempo para entrar na coletiva. E eu não vejo essa agonia. Me tira essa dúvida aí, Márcio. Se é pessoal, ou é só com o Rogério Ceni, ou com o time do Vitória também assim? Primeiro que você está mentindo. Eu não reclamo de reportagem nada. Ele tem que cumprir o que diz o regulamento geral de competição da CBF. Ponto. E ele já está cumprindo de alguns jogos. Tá? Tem jogo que ele não cumpre. O Jair Ventura cumpre isso. Você está equivocado, você está mentindo com relação a essa informação. A gente hoje, por exemplo, teve a coletiva dele, que primeiro o técnico fala, depois o outro, eles combinam lá que vai falar primeiro. O certo é o técnico adversário falar, para depois o da casa falar. Mas eles normalmente não cumprem isso no Brasil. Mas você nunca viu Jair Ventura ficar 1 hora para falar. Isso é mentira sua. Então, não dê esse exemplo para sua família, não. Seu filho pode estar ouvindo, sua filha, se você tem, sua mulher, e vai ver que você é um mentiroso. Tá? Então, assim, dê bons exemplos. Não minta, porque isso é mentira. E eu não tenho nenhum motivo para não criticar seu Jair Ventura. Se ele atrasar, mas ele também não está cumprindo o regulamento geral de competições. Só isso, eu quero que eles cumpram o que está escrito. Eles não cumprem, eu tenho que falar. Neste caso, ele não cumpre, que é o técnico Rogério Ceni, que já tem cumprido, viu, Dito? Já tem cumprido de muitos jogos, a maioria dos jogos ele tem cumprido isso aí. E só para reafirmar, Márcio e Dito, o texto diz que até 30 minutos após o apito final, deve-se iniciar a entrevista coletiva do clube visitante. E em seguida será realizada a do mandante. Ponto. Você está sendo muito bonzinho com o Rogério Ceni. Vamos lá. Nos últimos jogos eu vi um jogo só. Ele fala. Não, ele tinha cumprido Dito. Depois que eu fiz a matéria, inclusive botei o vídeo e tudo mais, eu sei que ele tomou conhecimento e disse, eu quero cumprir isso aqui. E alguns jogos ele cumpre. Mas, por exemplo, em casa, ele tem uma prerrogativa maior. Hoje, por exemplo, não sei quanto foi, porque eu estava no jogo do Vitória. Mas vamos lá. O jogo acabou. Vamos lá que o jogo tinha acabado 18 horas, que atrasou um pouco. 18 horas. Meia hora depois, entra o técnico do Vasco, Fernando Diniz. Se o técnico do Vasco demora meia hora, 40 minutos, ele tem mais esse tempo para começar dele. Então, depois do jogo, ele pode ter 1 hora. Não tem problema. O problema é que acaba o jogo, tem a coletiva adversária, ele vai ver todo o lance, vai conversar com as pessoas, vai ver tudo na TV, vai pontuar o que vai falar para estar preparado para a coletiva. E isso é um desrespeito
ao regulamento geral, não a mim. Então, o que esse ouvinte acabou de falar aí, uma mentira, que Jair Ventura não cumpre o regulamento. Isso é mentira, para deixar bem claro isso aí. Rogério Ceni começou a coletiva hoje, Márcio, 19h15. Então, dito, não tá fora. Tá Como certo? não tá fora? Não tá, porque primeiro é o técnico de fora. Se o jogo acabou às 18, ele começou às 19h15, 1h15. Mas vamos lá, é 1h15 contando que é meia hora no mínimo para, na hora no máximo para Diniz. Se Diniz começou e ficou meia hora, temos 30 minutos e mais 30, uma hora. Depois que o jogo começou. Então, na verdade, ele tem que começar depois que termina do técnico visitante. É isso que diz o regulamento. Então, 1h15, dentro do prazo, é razoável. Porque o técnico adversário fala primeiro. É só esse registro aqui. Agora, e o Jair Ventura nunca demorou 1h15 para começar uma coletiva. A Comebol determina 15 minutos. E eles ninguém cumprem. atrasa. E eles cumprem. Ninguém vai vestiário. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque depois tem multa altíssima. A gente, quando está trabalhando, eu fico sempre vendo, né, o esporte aqui na TV, principalmente Sport TV, vou dizer, porque coloca todas as entrevistas coletivas. Eu vou ser sincero aqui, eu não vejo mais de 30 minutos um técnico falar depois disso. Não vejo. Ou fora, ou de dentro, ou de fora. Eles botam as entrevistas coletivas e já vamos dar o tempo aqui porque não sei quem tá falando. Dá um tempo aqui que não sei quem tá falando. Nunca chega uma hora não, gente. Só aqui com o Rogério Ceni. E é mentira mesmo. Jair Ventura não passa mais de meia hora para poder falar. Pelo amor de Deus. Só para deixar claro isso aí. Mas vamos ouvir o Ceni, o que é que ele falou sobre o jogo? Coisa rápida, não vou esticar muito não, porque já tem sucessos da madrugada, da noite da madrugada com Walter Júnior. Fala, Ceni. Sobre o jogo, eu acho que fomos dominantes os 90 minutos, ou sei lá, 90% do jogo, tivemos o controle do jogo, as melhores oportunidades, melhores ações, continuamos sofrendo para fazer um número maior de gols, passamos zerado na parte defensiva, e acho que quase sem trabalho, poucos foram lances que o Vasco chegou à frente. Áreas por Gilberto. Gilberto vinha de lesão, jogou, eu não sei quantos, 75 por aí, eu não sei quantos minutos ele saiu no jogo passado. Havia uma preocupação da parte de performance sobre uma sobrecarga nele pelo tempo que ele ficou parado, e o Arias vinha de 2 jogos feitos pela seleção colombiana e com 5 dias de intervalo de um para outro, então eu achei que ele estava melhor fisicamente, conseguiria executar melhor a tarefa defensiva. Nico e Everton entraram no jogo passado, eu conversei com o Everton, venho conversando sempre com ele achou que se sentiu melhor depois dos últimos minutos no jogo passado, então eu achei que ele aguentaria os 45 iniciais e preferi utilizar ele desde o início. Para sustentar o Everton, preferi colocar o Nico, para dar um pouco mais de sustentação a ele. E a última mudança? Não, Canu. O Canu entrou pela lesão do David, fez a função do David. Boa noite, Rogério. Você já falou isso, que o time precisa ter uma outra resposta fora de casa. Esse jogo contra o Juventude, um time que está praticamente rebaixado, como é que você vai trabalhar, principalmente o psicológico desse grupo, para conquistar esses 3 pontos? Bom, eu não acho que esteja praticamente rebaixado, tá? Bom, também não sei os resultados de agora, como estão os jogos e como vão acabar a rodada, mas tem 9 pontos para disputar. Jogou, pelo jeito, um jogo bem parelho, pelos números, só vi os números agora contra o São Paulo, mas não assisti absolutamente nada do jogo. Vem fazendo bons jogos, vem obtendo bons resultados, acabou de ganhar do Vasco no Rio de Janeiro por 3-1. Quando joga em casa, normalmente apresenta um bom futebol, então não tem. O Sport rebaixado, aí de fato estava ganhando de 2-0 do Botafogo, o Sport estava ganhando de 1-0 do Flamengo. As pessoas querem aparecer, querem mostrar seu trabalho individualmente para que possam, se não estão com contrato, possam ser contratadas por outros clubes. Então, eu acho que isso não muda a maneira dos adversários jogarem. Todos os jogos fora de casa foram grandes oportunidades, alguns nós conseguimos, poucos, né, contra Red Bull, Corinthians e mais um, Palmeiras. E agora são os últimos jogos do campeonato. Se a gente almejar brigar pelo 5º lugar, é necessário conquistar um triunfo, uma vitória longe de casa. E esse jogo do Juventude é o próximo, é o que está na lista. Então, para trazer contra o Sport a chance real de brigar pelo 5º lugar, se faz necessário vencer o jogo contra o Juventude. Ceni, na expulsão do domingo ali, eu vi que o Banco do Bahia reclamou bastante, né? Eu queria que você falasse aí o que você achou da arbitragem do Jefferson Ferreira e o que aconteceu ali, porque eu estava atrás do gol, não entendi nada que aconteceu na saída do domingo. Tá, a primeira substituição não ia sair o Pulga, mas no momento o Pulga vai para a maca e a gente muda a substituição.
Antes de sair o Pulga, eu estava em dúvida em qual dos dois tirar. Eu quis colocar o Gabriel Xavier pela entrada do Verratti para ter uma bola aérea defensiva numa marcação praticamente individualizada, porque o Vasco ia tentar, logicamente, jogar a bola na área para ele, né? Então a entrada do Gabriel Xavier se deveu a entrada do Verratti dentro de campo. Eles iam subir a altura, os últimos minutos, bola na área. Eu acho que o Gabriel defende bem esse tipo de bola. E eu estava na dúvida entre Canu e Santi. E conversei com o Charles antes de tomar a decisão. Esqueci de avisar para ele que ia sair o Santi pelo desgaste, por estar jogando mais, mesmo preferindo ter um canhoto e um destro, mas ia ficar aquele resto de tempo com o Canu pela esquerda, com o Gabriel Xavier centralizado, já que a Arias defendia o lado direito, né? E acho que o Charles preencheu com um número errado. E ele levantou a placa e não era. Mas depois ele viu a placa levantada com 21, né, com o número dele. E aí eu acho que pode haver um bom senso do árbitro em acrescentar mais um minuto, se ele acha que o jogador demorou para sair. E ele também poderia ter saído de forma um pouco mais rápida, né? Então, assim, não posso culpar 100% o árbitro, mas se ele achou que o atleta demorou demais para sair, no momento que ele se dirigiu ao atleta, fez sinal para sair, ele poderia ter o bom senso e acrescentar 1, 2 minutos, o quanto ele achasse que fosse necessário, e não mudar uma linha de um jogo que foi bem escrita até aquele momento, e graças à decisão do árbitro. E também não vamos tirar, logicamente, a demora domingo na situação do Santi. Mudou o panorama da partida, que se encaminhava para um final como foi o jogo inteiro de domínio do Bahia. Tá certo, aí o técnico Rogério Ceni, sobre essa questão que eu falei. Rogério Ceni entende que o árbitro poderia ter dado 1 minuto ou 2 a mais, e isso é questão de bom senso, mas o árbitro não percebeu que ele tinha cartão amarelo. Por isso que ele deu o cartão amarelo pro Mingo. Se ele tivesse a noção de que ele tinha dado cartão amarelo, ele não daria. Mas o Mingo fez por onde recebeu o cartão amarelo. É essa questão que eu quero colocar.